te falar agora é algo que tem sido pouquíssimo comentado fora dos meios do mercado de saúde ou ainda dos meios do mercado financeiro, que é o fato de a saúde particular do Brasil, planos de saúde como a Unimed, por exemplo, estarem neste exato momento em uma situação bastante complicada e na iminência de uma crise mais severa. No vídeo de hoje eu vou te falar quais são os dois motivos pelos quais a saúde particular do Brasil corre risco de colapsar nos próximos meses, e eu também vou contar quais são as estratégias que você que é médico ou você que é paciente e utiliza desses serviços pode implementar para conseguir diminuir esse risco. Me acompanha aqui então. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Aqui no YouTube nós conversamos de assuntos relacionados a isso, como por exemplo a abertura de empresas no exterior, holdings patrimoniais, por exemplo, e também no Brasil, sobre segunda nacionalidade, residência fiscal, contas offshore e como que a internacionalização pode ajudar você a se proteger tanto no seu estilo de vida, como nos seus negócios e no seu patrimônio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no botão de gostei também. Até porque a notícia que eu tenho para trazer aqui, ela é muito importante e quem se antever vai conseguir se resguardar. O que acontece é que a saúde pública do Brasil, mais especificamente os planos particulares, estão em um momento bastante delicado. E isso pode prejudicar a receita dos médicos, isso pode prejudicar o atendimento de você que depende do sistema brasileiro para poder fazer um tratamento ou alguma coisa nesse sentido. E o primeiro fator que causa a crise atual no sistema de saúde particular brasileira é a Unimed e uma possível má gestão. O que acontece é que a Unimed, que é composta por várias cooperativas, tem a do Rio, tem a de Vitória, tem a de Manaus, enfim, o Brasil inteiro é composto por cooperativas de trabalho da Unimed. Nos últimos anos, boa parte dessas cooperativas que compõem a Unimed tem investido parte do seu capital em um fundo de investimentos da Infinity Asset, que se vendia, digamos assim, como um fundo de baixo risco, um fundo que estava exposto apenas a ativos de renda fixa, ativos com baixo grau de volatilidade, um fundo no qual você poderia deixar o dinheiro que você precisasse contar com ele ali no curto, no médio prazo, que você dificilmente seria afetado pela volatilidade. O problema é que esse fundo, Infinity Asset, passou por uma crise reputacional nos últimos meses, que acabou por não honrar com os seus cotistas, e dentre eles estava a Unimed, que foi muito afetada. Pelo menos 29 cooperativas ali da Unimed tinham capital investido nesse fundo. O que acontece é que alguns desses fundos da Infinity, segundo a Valor Econômico, eles eram irregulares, porque embora fossem vendidos como de baixo risco, eles eram muitas vezes baseados em ativos da própria gestora da Infinity Asset, e os fundos que supostamente tinham uma carteira de baixo risco contavam com ativos de alto risco lá, como por exemplo, contratos de derivativos. Em geral, o que alguns especialistas do mercado financeiro têm falado é que, embora os derivativos, ali no caso desses fundos, eles eram muito mais utilizados em tese, eram para ser, melhor dizendo, para fins de fazer um hedge, alguma coisa de proteção, na prática eles acabaram sendo utilizados para tomar mais risco do que o fundo deveria fazê-lo e colocando aqueles cotistas que investiram dinheiro lá dentro expostos a uma situação na qual eles não estavam contando, que eles não estavam interessados em se expor. Aí a gestora perdeu o selo da Ambima, houve uma corrida de saques para esse fundo e acabou que o fundo colapsou. E aí a Unimed foi afetada, sobretudo a Unimed de Vitória, que tinha cerca de 165 milhões de reais aportados dentro desse fundo, que até então
era para ser um fundo de baixo risco. E com ela, pelo menos outras 29 cooperativas foram diretamente afetadas. Só que isso gera um risco de contágio que indiretamente mesmo outras cooperativas, outros planos de saúde, eventualmente podem ser afetados. A crise é generalizada. E da última vez que ocorreu algo nessa magnitude, foi com a falência da Unimed do Rio de Janeiro, salvo engano, por volta do ano de 2016, muitos dos médicos precisaram pagar a conta em conjunto, aqueles que aceitavam o plano Unimed para fazer os seus atendimentos. E o problema não para por aí não. Por falar na Unimed do Rio de Janeiro, conforme matéria divulgada no final de 2022, essa acumula um prejuízo de cerca de 60 milhões com hospitais. E aí está tendo um bom problema aí com a Agência Reguladora de Saúde, a ANS, com o futuro incerto do que vai acontecer. Já em Manaus, a Unimed simplesmente faliu recentemente. Foram, de 2018 para 2022, o número de clientes da Unimed caiu de 300 mil para apenas 9 mil, segundo matéria divulgada pelo BNC Amazonas. E aí, com os poucos 9 mil clientes que sobraram, a justiça determinou que eles vendessem a carteira para alguma outra cooperativa porque eles estão com uma dívida de mais de 300 milhões de reais por lá. E aí, um cenário como esse, quais são as consequências que isso pode causar para você que tem plano de saúde, para você que é médico? Bom, começando para você que tem plano de saúde, isso significa que provavelmente vai ter uma reorganização nesses planos aí no curto, no médio prazo. Alguns vão deixar de existir, vão ser incorporados por outros e vai ter uma maior centralização desse mercado. O que significa menor concorrência, o que significa preços mais altos. E, infelizmente, a conta vai chegar. E para aqueles que precisam, às vezes, de um atendimento, e você que tem um plano de saúde Unimed e está precisando marcar alguma consulta, talvez você comece a enfrentar alguma dificuldade para conseguir esse agendamento. E muitos médicos vão optar por deixar de atender esses planos de saúde que estão com problemas em suas contas. Aliás, qual que é o principal impacto para quem é médico com a falência desses planos de saúde? Bom, além de ter menos uma opção para poder oferecer aí para os clientes que desejam ser atendidos por esses médicos, uma outra consequência é talvez ter de pagar a conta. Sobretudo no caso da Unimed. Como a Unimed ela tem uma característica societária um pouco diferente de outros planos, que ela é uma cooperativa de trabalho, isso significa que uma eventual falência da Unimed por uma má gestão da diretoria pode acarretar em todos os médicos cooperados da Unimed terem de arcar em conjunto com o pagamento dessas dívidas. Isso foi o que aconteceu, como eu mencionei, no Rio de Janeiro há um tempo atrás. E aí médico que estava lá só querendo trabalhar, tinha lá a clínica dele e de repente se vê com um passivo gigantesco de uma dívida que infelizmente não é nem culpa dele, mas ele acaba que tem que pagar em conjunto. O que na minha opinião é um absurdo. Revela a insegurança jurídica do nosso país. Então se não bastasse o risco dessas instituições de saúde quebrarem como um elemento que aponta essa crise iminente no sistema de saúde particular do Brasil, aqui vamos para o segundo motivo, que é justamente essa alta judicialização da saúde no Brasil. O Brasil é um país que conta com cerca de 100 milhões de processos ativos ou em fase de execução, segundo o CNJ. Em um país com cerca de 200 milhões de pessoas, isso significa que há pelo menos um processo a cada 2 pessoas. Como não se, em média, é claro, como não existe processo com uma parte só, normalmente eles têm pelo menos 2, daria-se então para generalizar, dizendo que no Brasil tem um processo per capita, todo mundo no Brasil teria algum processo. Mas é claro que algumas pessoas vão receber centenas de processos durante a sua vida, ao passo que algumas não vão receber nenhum. Então essa estimativa ela é um pouco equivocada. Em todo caso, algumas áreas do Brasil, algumas áreas de atuação profissional te tornam mais sujeito a receber processos do que outras, como é o caso, por exemplo, da área da saúde. Conforme um levantamento realizado pelo INSPER, o número de processos contra médicos cresceu 198% entre 2009 e 2017, sendo que mais de 50% desses processos são relacionados
a planos de saúde. Segundo dados do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça no Brasil, há uma média de 100 novos processos movidos contra médicos no Brasil por dia. E aí você fala, mas boa parte desses processos é por erro médico. Tem muito médico aí que é inescrupuloso e faz loucuras com os pacientes. E olha, de fato, tem muitas pessoas, como em qualquer profissão, que são inescrupulosas, que são inexperientes. Porém, seria um erro você achar que porque uma pessoa está sofrendo um processo, ela é culpada. Todos os fatos que ocorrem, eles são passíveis de diferentes interpretações. E do mesmo modo que há médicos que cometem erros, que infelizmente às vezes acabam por tirar a vida de entes queridos nossos e o que gera uma impressão de que médico tem mais é que ser processado por algumas pessoas, do mesmo modo que isso pode acontecer, também pode acontecer de pacientes inescrupulosos quererem entrar em processos contra médicos, porque sabem que muitas vezes ali vai ter o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, partindo do pressuposto de que o paciente ele é hipossuficiente e às vezes por conta disso vai lá, faz uma cirurgia plástica, gosta do resultado, fala que não gostou, pede danos estéticos, ganha uma indenização do médico e acaba fazendo com que a cirurgia saia de graça, usando da regulação de má fé para conseguir um dano moral, alguma coisa assim. E se a má fé não ficar demonstrada nos autos, pode ser que passe e a pessoa consiga ganhar essa ação. O que, na minha opinião, é um absurdo, mas eu sei que acontece. E o ponto é, nós vivemos um aumento da judicialização da saúde no Brasil porque a legislação protege, incentiva até esse tipo de situação. E aí se você junta um contexto no qual os planos de saúde, as cooperativas de trabalho de médicos estão em uma crise financeira, com dificuldade de pagamentos, e de outro lado você tem um aumento da judicialização, que dificulta que se preste serviços de saúde no Brasil, a gente tem uma receita formada para um problema nesse setor. E esse problema pode gerar uma crise, quem sabe um colapso, pode fazer com que você lá na ponta não seja atendido, pode ser com que você lá na ponta que é médico deixe de aceitar determinado plano de saúde. E aí nos médicos que mais sofrem processos no Brasil, a gente tem em primeiro lugar ginecologista e obstetrícia, em segundo, ortopedia, em terceiro, cirurgia plástica, em quarto, cirurgia geral, em quinto, oftalmologista, em sexto, cardiologista e em sétimo, oncologia clínica. Então, se você está em uma dessas áreas, você precisa ter uma atenção especial ainda mais alta, porque não bastasse o problema dos planos de saúde, também essa questão de processos por erro médico, independente de haver o erro ou não, você é mais propício a sofrê-lo. Dito isso, vamos à última parte do vídeo, que é entender como que nós podemos se proteger a esse cenário de, infelizmente, crise na saúde particular do Brasil. Bom, se você é paciente, o que você pode fazer para se proteger, além de parar de adiar aquela cirurgia que você sabe que fatalmente você vai precisar fazer em algum dia? Bom, considere fazê-la logo, porque da forma como está o cenário econômico, talvez o seu plano pare de cobrir, você tenha que judicializar para conseguir a cobrança para que faça a cirurgia, ou você não encontre mais médicos que atendam pelo plano que você possui, e aí se você for trocar os planos agora estão todos mais caros porque houve essa centralização. Então essa seria uma primeira atitude que você poderia tomar, é se precaver e antes que essa crise afete ainda mais os preços, conseguir resolver os seus problemas de saúde. Aí a segunda precaução que você, paciente, pode tomar é buscar uma segunda nacionalidade ou ainda, ao menos, ter a residência legal em algum outro país. Por exemplo, se você tem um antepassado que veio da Europa e por conta disso você tem aí o direito de pegar uma nacionalidade alemã, luxemburguesa, italiana, portuguesa, espanhola, que seja, bom, considere agilizar isso daí o quanto antes. Porque a partir do momento em que você consegue essa segunda nacionalidade, agora você tem uma nova opção de, eventualmente, conseguir se tratar lá na Europa, caso você tenha um problema de saúde. Tanto na saúde privada de lá, particular, né, por meio de acesso a outros planos de saúde que talvez eram restritos apenas para aqueles que são cidadãos da União Europeia, como também, inclusive, muitas vezes na saúde pública desses países, que, embora eu tenha lá as minhas ressalvas com saúde pública,
eu preciso concordar que em países como Luxemburgo, por exemplo, o serviço supostamente público de saúde, ou melhor, estatal, prestado pelo Estado, tem uma qualidade muito melhor do que o serviço estatal do SUS, porque depender do SUS seria ainda pior do que depender de planos de saúde no Brasil. Do mesmo modo, você que não tem como buscar uma nacionalidade europeia, talvez você poderia buscar ao menos ter uma residência em outro país, tal qual o Uruguai. A partir do momento em que você ganhar a autorização para residir lá, aí você consegue acessar o serviço público daquele país também, que, em tese, ele tende a funcionar, ao menos melhor do que o brasileiro para muitos casos. E ainda que não funcione melhor do que o brasileiro, ao menos assim você está buscando opções para não ficar mais refém de um único serviço que pode colapsar, que é esse monopólio da saúde particular brasileira. E para conseguir a residência no Uruguai é muito fácil, conforme a gente já falou em outros vídeos aqui do canal, e a procura para esse tipo de serviço tem subido bastante nos últimos tempos. Agora, você que é médico e quer se proteger desse cenário, para você é proteção patrimonial. Você, no final do dia, pode acabar tendo que pagar a conta da falência da Unimed, por exemplo. Apesar de que você não tinha nada a ver com a decisão de investir lá no fundo de investimento da Infinity, com eventuais problemas de má gestão, ou quem sabe até de corrupção, não sei, não vou falar porque eu realmente não tenho ideia. Mas nós sabemos que esse tipo de coisa acontece em países como o Brasil. Não sei se é o caso aqui, repito. Só digo que se for, não me surpreende. Só digo que se fosse, não me surpreenderia também. Enfim, para que você não responda com todo o seu patrimônio por essa conta, que nem deveria ser sua, caso ela venha a lhe afetar, o interessante é que você crie uma estratégia de proteção patrimonial. Infelizmente, no Brasil não existe blindagem patrimonial absoluta, mas há diversas estratégias de contingenciamento de riscos que nós podemos adotar diante do caso prático, do caso concreto. Por exemplo, se você é dono de imóveis, é um médico que investe no mercado imobiliário brasileiro, de repente faz sentido estudar aí a constituição de uma holding patrimonial para ser a dona desses imóveis. Já falei mais sobre holding patrimonial no Brasil em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. Falei sobre quais são as vantagens dela, sobretudo do ponto de vista tributário e sucessório. Mas ela também tem uma outra vantagem, que é essa proteção patrimonial, porque ela cria uma separação. O que é seu, o que é da empresa, é da empresa. A princípio não se confunde, então você conseguiria resguardar um pouco mais aquele patrimônio de processos decorrentes do plano de saúde da Unimed, por exemplo, exceto se caracterizar fraude contra credores. Outra estratégia que você poderia fazer seria internacionalizar o seu patrimônio. E aí sim, eu vejo que você consegue alcançar uma maior proteção, deixar longe dos problemas do Brasil. Porque aí você já teria que acessar outra jurisdição, a colheita de informações é mais difícil, conseguir uma penhora e tudo mais seria mais difícil, e aí você já consegue mais tempo para apresentar uma defesa condizente. E pensando em internacionalização, costuma fazer sentido tanto enviar o patrimônio para o exterior, aquele que você tem com liquidez, vende e joga lá fora, investe lá fora, como eventualmente montar uma holding patrimonial também, uma empresa, só que agora offshore, no exterior, para ser a dona desses seus ativos. Agora, você não apenas deixou o seu patrimônio mais distante fisicamente do perigo, como também criou uma parede que separa o que é você, com seus problemas no Brasil, do que é o seu patrimônio nos Estados Unidos, em Luxemburgo, em Malta, na Suíça, em Bahamas, seja lá onde for mais pertinente para o seu patrimônio, para a sua estratégia em específico. Enfim, o importante é se prevenir. Antes estar vários dias adiantado do que um único dia atrasado. E por esse vídeo a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.